Amém? Então, dito isso, querido, vamos voltar para aquilo que Deus está ministrando no seu coração. Nessa série de mensagens sobre sentimentos e comportamentos, a nossa grande tragédia começa lá no Éden. Cantamos duas canções nessa noite que remetem à comunhão que Adão tinha no Éden antes da queda e à separação subsequente após a queda. O que o homem perdeu, de comunhão por causa de um sentimento que brotou no coração do homem. Vou mostrar isso a vocês hoje. Amém? Percebam como sentimentos, que nós temos vários, podem ser um impedimento para a comunhão com Deus. Abra lá em Gênesis capítulo 3, verso 1. Gênesis capítulo 3, verso 1. Provavelmente essa será a última ministração nesse sentido. Já é a sexta ou sétima ministração falando de sentimentos. Eu não mencionei, destaquei as mulheres, a atividade das mulheres semana, mas as outras coinonias também funcionam quinta e sexta nessa semana para atrair pessoas para o nosso seminário sobre eleição e predestinação. Então não tem ninguém isento, está todo mundo envolvido na obra, incluindo meus jovens adolescentes, venham nas reuniões, porque é um tempo de concentração. Quantos acharam Gênesis 3:1? Diga amém. Quantos acharam? Amém. O tema dessa mensagem foi gerado no meu coração é esse: rompendo com a soberba adquirida no Éden. Eu falei que a nossa tragédia da humanidade, separação com Deus, brota de um sentimento. E o sentimento que nós vamos tratar na nossa alma hoje é soberba. A soberba é uma tragédia. Gênesis 3:1, quantos acharam? Amém? Então vamos ler até o verso 6. A mensagem não é longa, mas eu espero que ela seja oportuna. A palavra do Senhor diz assim, vamos lá? Quem quiser ler com o pastor em voz alta. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerei de toda árvore do jardim? É uma pergunta que Satanás, incorporado nesse animal, perguntou a Eva. Não comerei de toda árvore do jardim? Foi assim que Deus falou? Verso 2, Eva vai responder, vamos lá? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer de todas as frutas, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então Eva tinha consciência de que aquela árvore específica não poderia ser tocada. Está conversando com Satanás. O que sempre me intriga é porque Eva não estranhou uma serpente falar. Para mim é intrigante demais. Esses anos estão lendo Bíblia, não tem uma resposta objetiva para Eva não ter percebido que aquilo não era um papagaio. Não é? Animal que reproduz voz humana é papagaio. Cacatua. Mas serpente, ela achar normal a serpente falar, para mim é estranho. Mas enfim, ela sabia o que Deus havia proibido, com a penalidade de morte. Então era gravíssima a transgressão se ocorresse. Ela tinha consciência. Verso 5, igreja. Verso 5 diz assim: agora Satanás vai usar a palavra dela contra ela. Vamos lá? Verso 5, lê em voz alta. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Agora leia esse trechinho final aí, irmãos. E como que? E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Qual é a proposta de Satanás para Eva? Ser como Deus. Ser como Deus. Perceba aí em nome de Jesus. Solta aí, se não está gravando, comece agora. Parou? Deve estar cheio. Tudo bem, a outra está gravando, está transmitindo.
Presta atenção, igreja. Proposta de Satanás para a mulher. Se você comer daquela árvore que Deus disse que não era para comer, você será semelhante a Deus, ao próprio Criador. A proposta é, digamos assim, muito grande, muito alta. É uma proposta tremendamente tentadora, ser como Deus. Não propôs pouco a Satanás a Eva, não, propôs muito. Quantos chegaram até aqui comigo? E aí, o que acontece depois que Satanás joga essa armadilha, essa tentação para Eva? Verso 6, igreja, vamos ler? Vendo a mulher que a árvore era boa, mas ela não conhecia essa árvore? Conhecia. Então, o que ela viu de novo na árvore? Eva agora não vê com os mesmos olhos de antes. Antes ela via como algo proibido. Agora ela vê como algo acessível. É boa, eu quero. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e o que mais, igreja? E árvore desejável para quê? Para dar entendimento. Não é isso que Satanás propôs a ela? Se você comer, vai abrir o entendimento, os olhos, abrir o entendimento. E você vai ficar igual a Deus. Agora a Eva está encantada com essa possibilidade. Essa árvore agora é atraente para ela, não é mais repelente. Antes talvez ela tivesse até receio de chegar perto, porque não podia nem tocar. Agora é atraente, eu quero ter o conhecimento, eu quero ser igual a Deus. Vou ler novamente o verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, o que aconteceu? Tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Não há nada aí que fale sobre qual argumento ela usou com Adão. Só diz sucintamente, deu para o marido e ele comeu. E ele tinha a mesma consciência que ela, que era proibido. Adão não comeu enganado. Com Eva, Satanás gastou saliva, né, como diz aí na gíria popular, para convencê-la. Com Adão, nem saliva precisou, já foi logo transgredindo. Irmãos, essa tragédia que nós vivemos até hoje, de termos essa marca horrível do pecado, essa tendência destruidora do pecado, é por causa de um homem e uma mulher que tiveram desejo no coração. E o desejo era muito alto, ser igual a Deus. A ironia de tudo isso é que nós fomos criados para ser a semelhança de Deus. Nós fomos criados para isso. Mas pelos métodos divinos e não pelo atalho do diabo. O que o diabo propôs foi uma rebeldia, uma transgressão. E o homem acolheu desejosamente, querendo ser igual a Deus. Ser semelhante a Deus. Se esperasse um pouco mais e vencesse a provação, o final seria a imortalidade. A árvore da imortalidade estava ali. Mas porque transgrediu, foi rejeitado. Foi expulso do Éden. Sofreu penalidade. Arrastou a humanidade toda para a maldição da morte. Olha o que a pretensão, a soberba do casal inicial causou de prejuízo. Bilhões e bilhões de seres humanos têm que passar pelo processo da morte por causa do coração cobiçoso de duas pessoas apenas. Quantos chegaram comigo até aqui? Essa tragédia do Éden, ela repercute até hoje em toda a face da terra, em todo ser humano. E não é diferente também em nós. Mesmo sendo remidos, mesmo recebendo o Espírito Santo, ainda temos que lutar contra a rebeldia do Éden que está dentro de nós. Quantos dizem amém? Você acredita que tem uma força dentro de você que te arrasta para longe de Deus? Acredita? Não tem? Tem ou não tem? Tem. Você acredita que tem uma força dentro de você que torna mais difícil a relação com Deus?
momentos de oração são difíceis de perseverar, dimensões maiores de glória que nós gostaríamos de alcançar são difíceis, porque o nosso coração ele adquiriu uma característica negativa de todo ser humano: independência de Deus. Sabe o que eles conquistaram ali no Éden? Conquistaram tragédia, maldição e independência de Deus. Essa independência não é boa. Quantos podem dizer amém? Costumo dizer que nós somos péssimos gerentes das nossas próprias vidas. As nossas escolhas muitas vezes são erradas. Ainda erramos muitas vezes naquilo que optamos em viver. Por que é assim? Porque nos desligamos de Deus. Essa independência. Nosso coração tende a sobrepor a vontade de Deus. Se você não quiser admitir, não admita, com amém. Mas estou falando sério. Isso não é, essas palavras não são fruto de uma mensagem apenas, é de uma meditação de 30 anos de evangelho. Nosso coração luta ainda contra a vontade de Deus. E muitas vezes vence a vontade de Deus. E não fazemos aquilo que gostaríamos de fazer. Isso é fato. Amém, povo santo? A soberba do homem gerou um sentimento de independer-se de Deus, de não precisar consultar a Deus para nada. Isso é péssimo. Se tivéssemos mais dependência, andaríamos mais acertando do que errando. Abra sua Bíblia, por favor, vamos ver alguns textos que comprovam essa realidade humana. Salmo 10, verso 4 até o verso 6. Salmos 10, 4 a 6. Não são muitos textos, não são muitos pontos para a gente observar, mas os que tem aqui são suficientes para essa autoanálise da perversidade humana. Salmo 10, verso 4. Quantos já conseguiram achar? Salmo é fácil, né, irmãos? Você se perdeu aí na Bíblia? Não, Salmo é no meiozinho ali dela. Não é tranquilo? O irmão está até rindo ali, irmão Davi. Às vezes tem que dar dica, irmão, onde é que está o livro, né? Mas Salmo é muito fácil. Salmo 10, está todo mundo com o olho no texto? Vamos lá, então. A palavra do Senhor diz assim, ó. O perverso, na sua soberba, não investiga que não há Deus, são todas as suas cogitações. Olha o que o texto diz de Salmo. O homem que está na sua soberba, ele não consulta, não investiga Deus. Ele não está preocupado se existe ou não Deus. Não é assim a maioria da humanidade, irmãos, andam na terra completamente divorciados, desassociados, desligados do alto. Teus parentes, meus parentes, que ainda não se converteram, vocês acham que estão preocupados em viver o dia de amanhã? Se vai ofender ou não vai ofender a Deus? Eles vivem naturalmente. Completamente desligados do alto. É reminiscência da soberba do Éden. Essa independência. A maioria dos homens não se preocupa com Deus. Não investiga. No coração dele diz, não tem Deus. Que Deus? Que Deus o quê? Eu vou viver meu dia. Precisa de Deus? Isso é a maioria dos homens lá fora. Nós não, ainda nos preocupamos com Deus. Mas a maioria da humanidade está nem aí para Deus. Olha o que o Salmo diz, irmãos. É muito sério isso, né? E esse Salmo não está aí para enfeite. Ele está aí para nos instruir. Verso 5, igreja. O que diz o texto aí? São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Ué, como é que eles estão desligados de Deus, são prósperos? O homem consegue granjear fortunas, quer de maneira lícita ou ilícita. Eles andam fazendo as suas obras, fazendo o seu dinheiro e não estão nem aí para Deus. São prósperos os seus caminhos, diz o texto, em todo o tempo. Muito acima e longe deles estão os teus juízos. Andam na terra independentes de Deus,
comendo, viajando, gastando, acumulando, sem se preocupar com o julgamento de Deus. E o texto diz: quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza. Vamos para o verso 6, igreja. Pois diz, lá no seu íntimo, no seu coração, na sua alma soberba: jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. O homem natural, principalmente, ele anda o dia a dia dele, como está desconectado com o alto e nem se preocupa que existe Deus, ele crê que na força dele vai conquistar todas as coisas. Ele crê que vai sair, fazer bom comércio e voltar. Não faz ideia de que pode nem voltar para casa. Que pode ser acometido de um acidente, que pode ser acometido de uma violência. Ele não se importa, porque ele vive guiado por si mesmo, na soberba do seu coração. Quantos entenderam em nome de Jesus? Soberba não é só aquele sentimento de altivez em relação ao outro ser humano, não. Tem gente que é altiva no seu coração em relação ao semelhante. Não é, irmãos? Porque pensando em casa, por exemplo, sabe o catador de rua? Aqueles camaradas que catam papelão, cata garrafa PET, latinha. O camarada constrói com as próprias mãos um carrinho, bota umas rodas lá improvisada, não é? E de repente ele faz um carrinho um pouco mais alto do que o outro catador de rua. Se ele olhar para o outro, ele vai dizer: o meu carrinho é melhor. São dois catadores de rua, de lixo. Mas no coração desse que nada tem, ainda o dele ainda é melhor do que o outro. O problema não está em quanto tem. O problema está que a soberba do coração humano é querer ser melhor que todo mundo. E o homem é individualista, egocêntrico, egoísta. Agora, o problema é que não é só com o semelhante, é também com Deus. Os homens andam seus dias na face da terra sem se preocupar nem um pouco com Deus. Acham que na força do seu braço conquistam tudo. Esse é o soberbo, esse é o mal dessa humanidade, de toda a humanidade. Queria que você abrisse agora, por favor, em Atos capítulo 7. Atos 7, 51. Por que se ofende tanto a Deus? Olha a tragédia que aconteceu no Éden. O homem foi feito para ter comunhão com Deus. Deus vinha na viração do dia ter comunhão com Adão e Eva. Era prazer de Deus comunicar-se com a sua criatura. Mas desde a ruptura lá no Éden, a soberba do homem incomoda Deus. Atos 7:51, discurso de Estevão diante dos seus julgadores judeus. Ele faz essa afirmativa aí. Quem quiser ler em voz alta com o pastor, vamos lá? O que diz o texto? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. O homem incircunciso de coração soberbo, ele não se dobra. Sabe o que significa cerviz? Você lê várias vezes na Bíblia, dura cerviz, dura cerviz. Cerviz é nuca. Isso aqui é a cerviz, ó. É a nuca. O que é um homem de dura cerviz? Uma mulher de dura cerviz? É aquela que não se dobra diante de Deus. Ela não se deixa guiar, ela não se deixa moldar, ela endurece. É como eu quero, eu estou no comando, não Deus. Um homem de dura cerviz jamais abaixa a cabeça. Uma mulher de dura cerviz jamais se inclina. Na altivez do seu coração, ela quer fazer a vontade dela. Só que isso é aplicado ao povo de Israel aí, na ocasião. Um povo que estava resistindo ao Espírito Santo,
Deus querendo falar aqueles corações, mas a nuca deles era dura demais para se abaixar. O soberbo não inclina a cabeça. Abre, por favor, agora no livro de Tiago, capítulo 4, verso 6. Tiago 4, 6. Eu disse que isso incomoda a Deus. Por que incomoda a Deus? Porque todo ser humano deveria ser totalmente dependente de Deus. Deveria reconhecer sua fraqueza, sua miséria, suas incapacidades e estar o tempo todo clamando a Deus. Tiago, capítulo 4, verso 6. Quantos acharam? É uma sentença bastante conhecida esse texto. Lê em voz alta, por favor, vamos lá? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz. Deus o que, igreja? Resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pensa, irmãos, Deus olha lá do céu, 8 bilhões de seres humanos aqui, um bando de formiguinha. Mas a maior parte dessas formigas, Deus vê com o pescoço inclinado, duro. Inclinado não, duro. Incapaz de ser guiado. Deus não pode tangê-los. Porque estão ali empedernidos na sua alma, ali duros na sua alma, não conseguem se abaixar e clamar e suplicar. Isso incomoda Deus. Há aqueles que Deus passa pela terra e vê rendido em súplica, a esse Deus da graça. Quer conheça Deus ou não conheça? Se ajoelhou, se levantou a voz aos céus em humildade e pediu, Deus, ou qualquer que seja o nome que ele dá, me ajuda, Deus da graça. Mas isso é uma parcela da humanidade, uma pequena parcela. A maior parte, irmãos, jamais olha para o céu, jamais pede alguma coisa do alto. E anda na dureza do seu coração, isso incomoda a Deus. Deus vai resistir-lhes. Deus não vai liberar tudo que podia liberar sobre essa humanidade, porque andam na dureza do seu coração. A tendência é sempre fazer chacota de Deus, né? Me veio à memória aqui um exemplo terrível de soberba do coração humano. Na abertura das Olimpíadas, que aconteceu agora na França, fizeram uma pantomima da Santa Ceia do Senhor. Tanta coisa para eles debocharem. Tantas coisas no mundo, religiões, filosofias, artes, coisas mundanas mesmo, escolheram justamente reproduzir de maneira caricata a Santa Ceia de Jesus com seus apóstolos. E colocaram como representante de Jesus um homem homossexual, drag queen, pintado, gordo, não por ser gordo. Fala assim, pronto. Vão me cancelar na internet, pastor, é gordofobia. Hoje todo mundo se ofende com tudo. O que me ofende é que eles não fariam isso com o Islã. Se eles tivessem feito qualquer menção caricata a Maomé e a sua religião, ocorreria muitos atentados nessa Olimpíada de Paris. Porque eles não deixam debochar do seu Deus. Mas aos cristãos, quantos reclamaram? Quantos saíram pela rua em marcha para Jesus, para repudiar aquilo que está acontecendo? O cristianismo aceita tudo de boa. Debocham do nosso Cristo e fica tudo bem. O coração humano só se volta para a religião para debochar. Muitas pessoas fazem isso. E Deus olha lá do céu essa soberba toda. Só que Deus vai abater a soberba dos corações humanos. Entendam isso. A palavra de Deus diz assim, depois procura qual é a referência. Deus que sofre afrontas o dia todo. Não pensa que Deus é indiferente à dureza do coração do homem. Deus suporta afrontas o dia inteiro, na terra toda. Lá na Índia, na China, onde estão perseguindo os cristãos,
ali nos países islâmicos, Deus está suportando afrontas. Porque o coração do homem, ao invés de se inclinar e pedir misericórdia, prefere debochar de Deus. Queridos, a tragédia do Éden se repercute até os dias de hoje na terra. A independência do homem do céu, né? O homem se desligou do céu, ainda produz frutos malignos na terra. Muitos frutos malignos. Isso vai trazer juízo. Amém? Tudo isso para depois estreitarmos para nós mesmos, para a igreja. Abre, por favor, agora, queridos. O livro do profeta Isaías, capítulo 2, verso 11. Isaías 2, 11. Então, vamos ler o verso 11 e o verso 17. E depois Isaías 13, de 9 a 11. Queria muito que vocês entendessem como é terrível a soberba. Se todos os sentimentos que nós analisamos nas últimas mensagens já são um impedimento, a soberba é o pior dos impedimentos. É um dos piores. O homem que não é nada, que é pó, ele se endurece contra Deus de uma maneira terrível. Vamos lá para o texto? O que a palavra de Deus nos ensina? Isaías 2,11, igreja. Quem quiser ler em voz alta, vamos lá? Os olhos altivos dos homens serão o quê, amados? Abatidos. Tem um preço a pagar, toda essa soberba. Os olhos altivos dos homens serão abatidos. E a sua altivez será o quê? Humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Amém, povo santo? Vem o dia da retribuição. Verso 17. A arrogância do homem será abatida, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. É uma ênfase redundante até. Isaías 13 agora. Isaías 13, verso 9 até o verso 11. Enquanto você vai analisando essas passagens comigo, vai pensando no seu coração qual é o grau da sua independência de Deus. Até que ponto você depende de Deus? Até que ponto você se rende a essa dependência de Deus? E até que ponto você gerencia do seu jeito? Começa a pensar aí no seu coração. Isaías 13, verso 9, igreja. Quantos acharam? Digam amém. Sabe por que só a metade falou amém? Porque você resiste a comandos. É fruto lá do Éden. Quantos acharam? Digam amém. Mais gente achou, mas eu vou ficar calado porque eu não sou obrigado a obedecer o pastor. Nós somos resistentes, queridos. Entenda, a sua reação é natural, do seu ser. Você é resistente. Eu sou resistente a comandos. Só que isso não é bom. Quem dera tivéssemos mais humildade. E quando alguém dissesse para você, faça isso, você simplesmente obedecesse e fizesse. Seria muito mais grato diante de Deus. Mas muitas vezes recebemos comandos diretos, direções diretas, e ainda assim fazemos ouvidos de mercador, porque o meu eu diz, eu faço se eu quiser. Ninguém me obriga. Isso é fruto lá do Éden ainda. Quando você resiste a comandos, você não entende bem o reino. O reino é baseado em autoridade e submissão. Por isso os anjos, a palavra de Deus diz, que são maiores em força do que os seres humanos, que nós todos, ainda assim, não se infamam contra as autoridades. Os anjos, que têm estrutura muito mais poderosa do que a nossa, eles sabem o que é obedecer. Mas o ser humano é terrível. Por causa da herança lá do Éden, cada um de nós escolhe o que quer obedecer. E mesmo, eu vou dizer uma frase para você guardar no seu coração. Obediência parcial
é desobediência disfarçada. Gravou? Eu vou repetir. Vai ficar gravado. Presta atenção. Obediência parcial é desobediência disfarçada. Parece que está obedecendo, mas escolheu até onde queria obedecer. Na verdade, está resistindo. Não é obediência. Crianças são diferentes. Crianças têm menos resistência, né? Se eu pego um pequenino, tivesse um pequenino aqui, fulano, filho do meu irmão lá ali, pega aquilo ali para mim, sem resistência nenhuma, aquela criança se deslocaria, pegaria ali e me daria. Não tem essas travas todas que nós adultos temos na cabeça. Para nós, se perguntar assim, pega aquilo ali para mim, ele vai começar a pensar. Fração de segundos. Eu devo pegar? Ele merece que eu pegue para ele? Eu devo obedecê-lo? Será que eu devo pegar? Essa trava da alma é soberba. É soberba. A palavra de Paulo diz, considerai uns aos outros superiores a vós mesmos. Considerem uns aos outros superiores a vós mesmos. Se a irmã Selma me pedir uma coisa, esteja pronto a atender. Por que não, se está ao teu alcance? Não tenha resistências. Mas nós temos inúmeras resistências. Não somos como criança. E achamos que isso é uma grande vantagem. Pelo contrário, irmãos. Jesus reuniu os apóstolos, um bando de adultos, colocou uma criança no meio deles, pegou um pequenino e disse, se vocês não se tornarem como esta criança, vocês não entram. Não é voltar a ter inexperiência, né? Não é o fato da inexperiência da criança, é a prontidão, é a pureza de coração, que não cria um monte de obstáculo para obedecer tarefas simples, comandos simples. Criança não tem essa resistência. Nós adultos temos. A lição de Jesus é essa, seja como uma criança. Pediu, anule ao pedido e faz. Está ao teu alcance? Faz. Não resiste. Não inventa. Não faça parcial. Eu vou só até aqui. Você está resistindo. Não é plena a sua obediência, é parcial. É desobediência disfarçada. Quantos estão entendendo? Volto a afirmar, isso não é apenas da palavra de hoje. Isso é fruto de muita meditação, muita. Anos e anos. Olhando para mim mesmo, irmãos. Palavra que o pastor fala aqui, primeiro tem que ter vivido na carne. Eu sei quando eu resisti a Deus. E nada mais é do que a soberba da alma. Altivez de espírito. Deveríamos andar humilhados, irmãos. Joelho no chão, mão para cima, rendidos. Quantos estão entendendo? Se Deus não falar nada ao seu coração nessa noite, se você não voltar 1 milímetro da posição dura, é lógico que eu espero que o Espírito Santo fale a você, não o homem. Uma das palavras que estão aqui é para nos instruir. Não adianta cantar bonito como nós cantamos aqui. Quero ser como criança. Isso é muito bonito como canção. Não é? Vira uma frase melódica só. E depois desaparece. Quer ser como criança? Atenda os comandos como uma criança atenderia. Sem reserva. Aí você será como uma criança. Quantos estão entendendo? Ah, pastor, vão abusar de mim. Se for assim, vai todo mundo abusar de mim. E aí, querido, é a predisposição do teu coração que Deus está vendo. Mas a tua resistência não é boa para você, porque Deus resiste ao soberbo. Deus resiste. Quando você pensa que está bem com Deus, não está. Porque você é muito resistente, Deus também resiste a você. Olha para o texto então, irmãos. Nós estamos aonde? Isaías 13, verso 9. Só faltam poucos versículos. Está difícil de engolir a mensagem de hoje? Você não vai dizer, né? Vai dizer? Está difícil?
Não vai dizer. Mas Deus sonda o seu coração. Olha aí, querido, olha para o texto. Isaías 13:9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. É o dia do julgamento, né? Virá aí com Jesus. Verso 10, é o dia do Senhor. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. São sinais do dia do Senhor na vinda de Cristo. Verso 11, profetizado lá atrás, vamos lá. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei o quê, irmãos? A soberba dos violentos. Deus vai vir contra os soberbos. Aquele que não se humilhar, aquele que não se quebrantar, estará como alvo da ira de Deus. Oh, Jesus, quem dera houvesse um avivamento no mundo inteiro, e em toda parte da terra, homens tremendo, colocassem a cara no chão, em plena luz do dia, e dissesse: Deus, tenha misericórdia de mim. Poupa-me da sua ira. Porque ela virá, irmãos. Tão certo como o ar que nós respiramos, a palavra de Deus vai se cumprir sobre a terra. Amém? Mas percebam como Deus detesta a soberba, a altivez do coração. Tem gente que é soberbo no seu interior e ninguém sabe. Porque a soberba ela não se demonstra com facilidade. Tem gente que é arrogante e arrota isso com a boca. Mas tem gente que é quietinha. Você olha assim, pessoa acima de suspeita. Do lado de fora você analisa. Não, aquela pessoa ali é bacana. É gente boa. Mas você não conhece o coração. De repente, aquela pessoa que você reputa como cidadão de primeira qualidade, na mente dele, lá no interior, ele se acha melhor que todo mundo. Só que isso não vai externar. A única pessoa que vai ver é Deus. Só que a soberba está lá na alma dele. Deus sonda corações, amém, igreja? De tudo que temos falado nesses dias aqui, irmãos, a oportunidade que temos é o seguinte: se acharmos no nosso coração qualquer resquício desses desvios, você deve aproveitar isso para se autoanalisar, pegar esses sentimentos, expurgar do teu coração e pedir: Deus, sara-me, cura-me desse mal. Eu, como teu servo, teu filho, não posso ter esse mal no meu coração. Quantos estão entendendo? Se você percebe que está soberbo, irmãos, existe uma soberba que você é muito sutil, a soberba religiosa. Soberba religiosa é um problema sério. Sabe os fariseus? Eles se achavam melhores que todos os outros judeus. Ouvi um relato aqui recente, vou reproduzir o relato sem dizer quem falou. Relato verídico. De um homem que foi orar no monte. Sabe esse negócio tipo monte? Ele foi orar. Só que não satisfeito em orar, ele passou dias no monte. Ele acampou no monte. É perigoso, viu? Ainda mais no Rio de Janeiro, faixa de Gaza. Vocês pensam, falando sério, vocês pensam que não tem perigo subir um monte no Rio de Janeiro? Tem sim. Vai ser assaltado. Mas Deus vai me proteger no monte. Tá, vai lá, tenta a sorte. Quer ficar de madrugada no monte? No Rio de Janeiro? Enfim, esse irmão passou um período no monte, acampado. Iam lá levar comida para ele, ele nem descia do monte. Quando ele finalmente cumpriu os dias que ele achava que estava bom, olha a frase que eu construí, que ele achava que estava bom.
Ele agora está descendo do monte, virou super santo, né, irmão? Esse homem tem que estar flutuando de poder. Não é? Agora ele está cheio de poder. Aí foi levado a expulsar demônio. Não deu certo, porque o demônio não saiu. Ficou revoltado com Deus. Por que ficou revoltado? Porque colocou na altivez do seu coração a ideia de que o método que ele usou, Deus tinha que dar poder para ele. Colocou no coração dele uma ideia religiosa acima do que Deus pediu dele. E como Deus não fez o que ele quis, se revoltou contra Deus. Soberba religiosa. Isso é muito complicado. Quando estava vindo para cá, me veio a lembrança. Quando Lenice teve o AVC há 8 anos atrás, eu entrei num propósito com Deus. Já cansei de ensinar aqui nessa casa que não se faz jejum intercessório. Se você analisar todas as passagens, você não pode jejuar para o seu marido se converter, não existe isso na Bíblia. Paulo diz, como sabe a mulher salvará teu marido? Como sabe o marido salvará tua esposa? Não tem jejum intercessório. Se você for ver lá o livro de Esther, não tem ali intercessão no original. Mas vamos lá. Minha esposa fica entrevada em cima de uma cama com metade do corpo paralisado. Não sei se ela voltaria a andar. Você vê lá hoje lépida e fagueira aqui no nosso meio, bonitona, fortona. Houve um tempo que Lenice estava com metade do corpo paralisado. Ela não mexia uma falange do dedo da mão direita. Uma falange. Uma dobrinha dessa do dedo ela não mexia. Era um braço morto. A perna um pouquinho mais forte, mas o braço morto. E a gente clamando para voltar o movimento do braço. Hoje ela faz até comida, segura as coisas e faz. Mas houve um tempo que eu não sabia se minha esposa ia voltar o movimento do braço. Em cima de uma cama. Aconteceu até um fato terrível. Teve um culto que eu deixei ela em casa, bonitinho. Vou até contar essa. Ela está ali, ela está lá, está lá na movimentação dela. Minha esposa em cima da cama, metade ficou paralisada, botei ela na cama bonitinho, vim para o culto. Ela lá no outro prédio. O culto foi uma bênção naquele dia, oh glória, maravilha, até esqueci que tinha minha esposa em casa. Verdade é essa. Estava tão bom o culto, que eu cheguei mais tarde, 10h30 da noite. Quando cheguei em casa, a Lenice estava no chão. Tinha tentado se ajeitar em cima da cama, metade do corpo paralisado. Escorregou da cama, ficou no chão, só que estava frio a beça. Quando eu chego em casa, em vez de ver minha mulher confortavelmente sobre a cama, ela está no chão, tremendo e com os lábios roxos, cianótica. Acabou de ter um AVC. E eu encontro ela nesse estado, em casa. Foi um choque. Consegui tirá-la, colocar em cima da cama. E a gente depois passou a tomar mais vigilância, né? Porque ela ainda não se movimentava. Nesse período de dificuldade, que minha esposa não andava, não tinha movimento num braço. Para levá-la ao banheiro, eu tinha que ir dançando. Nós íamos dançando, literalmente, irmão. Eu abraçava ela assim, e a gente ia assim. Para ir para o banheiro. Resolvi fazer jejum. Vocês têm aí esse negócio de jejum, Daniel, quantos dias são? 21. Muito bem. Passei do jejum de Daniel. Todo dia eu jejuava, todo dia. Não era intercessório. Eu não pedia por ela, eu pedia por mim, para que Deus me desse autoridade para curar ela. Diferente. Eu quero minha esposa curada. Então, como eu não posso pedir no meu jejum para ela ficar curada, eu oro por mim mesmo. Para que Deus me dê autoridade e poder, eu ministro sobre ela, ela fique curada. E aí foi 10 dias, 20 dias, passou de Daniel. Todos os dias. Quando estava para completar 2 meses de jejum contínuo, só na parte da manhã. Quando estava completando 57 dias de jejum, eu parei, orando a Deus, e falei, Senhor, é para eu continuar? Aí o Espírito falou no meu coração, para quê?
Sabe o que aconteceu, irmãos? Eu fiquei tão forte no jejum, que se deixasse eu ia mais uns 3 meses jejuando assim. Ia ficar um palito também, né? Até aquela secada no físico. Eu me habituei a jejuar todo dia. E aí começou a surgir o que no meu coração? Vaidade espiritual. Olha, eu estou há 2 meses jejuando direto. Olha que maravilha. Se deixasse, eu ia bater 3 meses, 4 meses, 5 meses. Para quê, irmãos? Até nas coisas espirituais nós temos que tomar cuidado para não ficar vaidoso. Gera uma soberba da alma. Parei. Quando veio o discernimento que eu estava ali querendo bater um recorde, eu parei. Falei, para. Para, porque Deus não está mais recebendo isso. Quantos entenderam em nome de Jesus? Estou falando de coisa prática da minha vida. Lenice se recuperou. Quase ninguém nota nem que ela teve essa paralisia toda, que teve numa cadeira de rodas. Tem gente que até ignora que Lenice teve um AVC. E eu creio que Deus ouviu as minhas orações. E as minhas ministrações foram liberadas por Deus sobre a vida dela. Porém, queridos, eu tive que parar o meu jejum intercessório, porque eu estava virando um recorde pessoal. Você entendeu isso em nome de Jesus? Percebam como a soberba é algo muito inato da alma. Você já nasce com essa predisposição à soberba. Em tudo. Até nas coisas espirituais. Aí, como reverter isso, irmãos? Humilhação. O que faz a diferença entre Deus nos resistir e Deus nos endossar é humilhação. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Quantos podem dizer amém? Ao invés de você se achar alguma coisa que não é pó, você reconheça as suas fraquezas e diga, Senhor, eu preciso de Ti. Todo dia, Senhor. Eu nada sou sem Ti. Eu nada posso fazer sem Ti. Eu não posso pregar essa palavra sem Ti. Aí é a dependência restaurada. Para tudo que faz na vida, pede consentimento do alto. Aí você está restaurando a comunhão. Mas muitos de nós têm dificuldade de oração e eu sei disso. Passam dias sem falar com Deus. Dias. Como é que você vive um dia sem Deus, irmão? Sem comunicar com o teu Senhor. No dia que você não fala com Deus, você viveu na independência do Éden, herdada do Éden. Viveu na soberba do seu próprio coração, enganoso. Se deu certo ou deu errado, não foi Deus que te guiou. Quantos entenderam? Digo amém. Estou falando muito sério. Que eu gostaria que o efeito dessa palavra surtisse na igreja é o seguinte, que a partir de agora e amanhã, quando você for trabalhar, você não saísse de casa sem falar com Deus. Colocando-se totalmente na dependência dele. Senhor, eu preciso que o Senhor me dirija durante essa semana. Dirige meus passos, dirige o meu trabalho, dirige a minha ida, dirige a minha volta, dirige a minha vida. Porque se eu for no meu automático, eu vou fazer do meu jeito. E eu não quero fazer do meu jeito. Eu abro mão da minha independência. É essa a proposição nessa noite. E aí, como não é para um grupo ou outro, tem sentimentos que uns têm, outros não têm. Esse todos nós temos. Essa independência, essa dureza de coração. Abre por último aí, irmão, vamos ver os últimos textos. Salmo 19, verso 12. O Davi era um homem espiritual, apesar de muita gente não achar. Davi cometeu erros gravíssimos. Mas também, quando ele se mergulhava na presença de Deus, ele era muito sensível. Salmo 19, 12. Ele faz uma oração que eu queria que você atentasse nessa noite. Quantos já conseguiram abrir aí Salmo 19, 12? Até o verso 14, igreja. Se você puder, se não for custar muito,
Leia o versículo em voz alta. Eu estou pedindo, estou suplicando. Que se eu der ordem, você endurece o coração. Se eu disser assim, leia, você não quero, ele não me obriga, ele não manda em mim. É assim que você reage na carne. Mas se eu suplicar, por favor, vocês podem, por gentileza, ler o versículo assinalado aí? Será que vocês vão anuir a esse meu pedido? Encarecido? Quando eu peço a vocês, não é por charme, não. É quando você lê em voz alta, essa palavra tem maior repercussão na sua própria mente. Você não vai decorar todos os textos que eu falei nessa noite, mas pelo menos esse, se você falar com a sua voz, talvez ele te impregne melhor. Então leia, por favor, Salmo 19, 12, até o verso 14. Vamos aprender alguma coisa com Davi, vamos lá? Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Ele está falando com Deus. Verso 13. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine, que a soberba não me domine. Então, serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Soberba é uma grande transgressão. Quer se livrar da soberba da sua alma? Faça essa oração. Senhor, me livra dessa soberba. Que a soberba não me domine. É muito sutil, ela domina. Verso 14, igreja, vamos lá? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém, querido de Deus? Não é só o que você fala com seus lábios, mas até o que você pensa. Deus está vendo tudo, cada pensamento, aqueles mais terríveis da alma. Deus está vendo. Davi faz um pedido para Deus. Me ajuda, Deus. Se eu deixar, a minha alma produz pensamentos maus. Se eu deixar, daqui a pouco estou soberbo na minha alma. E às vezes eu nem percebo. Das minhas faltas que eu não percebo, me ajuda a perceber. Me ajuda a perceber que eu estou endurecendo contigo, estou fazendo errado. Me ajuda, Deus. E aí eu serei irrepreensível. Querem ser irrepreensíveis? Peça para Deus humildemente, me ajuda contra as minhas próprias mazelas da minha alma. Amém, povo santo? Jesus foi um exemplo de obediência. Quem gosta de anotar, Hebreus 5, 7 até o verso 9, eu vou ler e terminar essa mensagem. Vamos lá? Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Amém, povo santo? Ele era o filho de Deus, mas vivia o tempo todo na dependência do Pai. Não dava um passo fora da vontade do Pai. O Filho de Deus, o nosso Salvador, aquele imaculado, aquele que não tinha pecado, ainda assim vivia diante de Deus clamando ao alto: Pai, me ajuda. Quem somos nós para viver essa semana sem a ajuda de Deus? Quem somos nós para andar na independência do nosso coração? Errando mais do que acertando. Peça ajuda em nome do Senhor. Fala com seu Deus nessa noite: Senhor, isso é para toda a igreja, isso não é para um grupo específico. Da soberba do meu coração me livra. Da minha independência do alto me livra. Eu quero ficar conectado com o alto. Eu quero durante o dia, estou lá fazendo minhas tarefas e me lembrar: opa, eu ainda não estou conectado com o alto, eu estou aqui no natural. Eu estou andando aqui no natural, no meu dia a dia, naquilo que eu sei fazer. Mas eu preciso conectar com o alto. Aí você para tudo que está fazendo,
faz uma oração rápida ali, um torpedo para o céu. Diz, opa, eu passei várias horas sem falar com Deus. Não, não posso. Deus me ouve, me ajuda, dependo de Ti. Eu não sei nem se eu vou voltar para casa são, íntegro. Mas se o Senhor for comigo, eu volto. Amém, querido Deus? Quantos entenderam, ficam de pé nessa hora. Se você não quiser ficar de pé, fica sentado nessa hora também. Faça o que você quiser na sua vida, já que você resiste a todo comando. Eu fui militar da aeronáutica, período regular. Militares têm mais facilidade de obedecer. Não é todos eles, mas a maioria. Aprende a autoridade de submissão. Quando não obedece, toma cadeia, toma punição, pernoite, um monte de coisa, um monte de sanção. Não é? Eu acho tão interessante. Os seres humanos, eles acham que, né, o patrão deve ser temido, mas Deus não. Eu acho tão interessante isso. As pessoas não temem o patrão do céu, só temem o patrão da terra. Faz a vontade do patrão porque tem medo de perder o emprego. Mas quem te mantém saudável para estar trabalhando é Deus, não é o patrão da terra. Você deveria temer o patrão de cima. Amém, povo santo? Quer dizer, é muito sério isso. Eu queria realmente clamar que você hoje decidisse no coração abrir mão dessa independência de Deus. Viver mais dependente. Amém? Vamos pedir isso a Deus nessa noite? Vou pedir ao Pedrinho, a irmã Luane, vai voltar aqui, vai cantar aquele cântico lindo, que cantaram agora, pô, inspirativo. Mas nós vamos orar. E enquanto eles cantam essa canção novamente, inclina aí a tua cabeça onde você está. Não seja dura cerviz, dura nuca. Inclina a tua nuca aí onde você está. Não é diante do homem, não é porque eu estou falando, não. É um gesto de humilhação. Mostra para Deus que você é capaz de dobrar sua cabeça, irmão. Você não faz isso regularmente na sua casa, não se ajoelha. Pelo menos nesse momento aí, se coloca mais maleável. Aquele que passeia no meio de nós, Jesus disse que estaria conosco. Ele sonda e conhece cada coração aqui presente. Diga para ele no seu íntimo, eu quero, Senhor, romper com a soberba do Éden. Aquilo que foi conquistado no Éden é nocivo, é mau. Eu quero viver na dependência. Guia-me. Guia-me como uma criança, Senhor. Guia-me. Remove no meu coração as resistências. Eu ouço os comandos, mas não quero obedecer. Me ajuda, Senhor, quebranta o meu coração. Vamos louvar o Senhor enquanto os irmãos louvam ali.